Olá, sejam bem-vindas à nossa aula prática sobre a virtude da ordem. Vocês comentaram que dentre as virtudes que nós já estudamos, a que estava mais difícil de pôr em prática com as crianças era a virtude da ordem. E vocês colocaram lá na caixinha algumas dificuldades, como manter a constância, como não se perder em meio à correria do dia a dia, e também como fazer para organizar os objetos, né, os materiais, os brinquedos, tá bom? Então, nessa aula, eu vou dar dicas para vocês de como a gente consegue harmonizar o nosso lar e aplicar a virtude da ordem com as crianças. Então, vamos lá. A nossa aula hoje, ela vai ser dividida em três pilares. A minha intenção é ajudar vocês a promover um equilíbrio emocional, autonomia, para que esse ambiente do lar familiar seja propício ao crescimento e desenvolvimento das crianças como um todo, tanto das pequenas quanto dos maiores. Então vamos lá. Eu vou começar com uma frase de Santo Agostinho que provavelmente vocês já ouviram falar, que é: a paz é a tranquilidade da ordem. Veja bem, a virtude da ordem, ela é muito mais do que a gente manter a casa arrumada, tá? Ela não trata apenas dos objetos materiais, das coisas materiais, né? A virtude da ordem, ela deve organizar o nosso tempo, como eu falei, em três pilares. Primeiro, no espaço, no tempo e no nosso coração. Para que a gente tenha uma vida harmoniosa e equilibrada, a gente precisa organizar os três pilares. Então, vamos pensar aqui numa coisa prática, né? Quando a nossa casa, a gente chega em casa e está tudo no seu devido lugar, né? Todos os objetos estão nos seus devidos lugares. Quando o nosso tempo está dedicado àquilo que é certo, e o nosso coração também está com as coisas nos lugares certos, a gente consegue sentir essa paz, né? A gente consegue encontrar serenidade e harmonia para navegar diante daquilo que a vida nos apresenta. Muitas vezes a vida vai nos apresentar desafios com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa casa. E também a vida nos apresenta alegrias, né? Não são só desafios, mas também alegrias. E a gente precisa saber desfrutar disso da forma correta. E isso impacta muito também a nossa família, né? E as pessoas que convivem conosco. Porque quando a gente fala sobre a educação dos filhos, a ordem se torna ainda mais essencial. Porque se nós queremos ter filhos virtuosos, nós precisaremos ser pais virtuosos também, né? E nós já estamos dando esse passo aqui, né, no nosso grupo, onde nós estamos já ouvindo sobre as virtudes, tentando aperfeiçoá-las, né, no nosso dia a dia e também passar para os nossos filhos. Isso é muito importante, né, porque as crianças elas aprendem observando aquilo que a gente está fazendo. Então, se nós queremos colocar as virtudes é, funcionando dentro da nossa casa, né, a gente precisa organizar isso também em nós, certo? Então, perfeito. Nós precisamos organizar, nós precisamos apresentar aos nossos filhos como a gente vive essa virtude, né? Como a gente organiza essa casa, como a gente organiza o nosso tempo e como a gente organiza o nosso coração. Os nossos filhos precisam ver esses três pilares funcionando, né? Voltados para aquilo que é certo. Educar filhos virtuosos começa com o nosso esforço pessoal de sermos virtuosos, tá bom? E organizando esses três pilares, a gente vai conseguir conquistar essa paz que nos fala Santo Agostinho. Bom, então vamos para o nosso primeiro pilar, que é o espaço, a ordem do espaço, tá bom? A organização do espaço. Então, quando a gente fala, a gente pensa na virtude da ordem do espaço, automaticamente a gente pensa na organização material, na organização dos objetos, né? E isso é só um pedacinho, como eu falei.
mas é muito importante, certo? Quando a gente vive mais organizado, a gente fica com um estado de espírito mais calmo, tá? Pensa, por exemplo, num quarto bagunçado. Você chega no quarto e você vê a cama desfeita, o travesseiro no chão, o edredom todo amassado, o criado mudo com um copo de água da noite anterior, com livros, com um monte de coisas, enfim, roupa no chão, né? Você você fica um pouco irritado com aquilo quando você chega naquele ambiente e as coisas estão bagunçadas, né? Porque o seu cérebro começa a te dar gatilhos de que você precisa fazer. Você precisa arrumar, você precisa guardar. E aí o seu filho chega para te pedir alguma coisa, você já está irritada. E muitas vezes a gente acaba explodindo, né? Por conta disso. Então, um ambiente organizado, ele nos traz um estado de espírito emocional diferente de um ambiente bagunçado, né? Ao contrário, se você entra nesse quarto e a cama está arrumada, o lençol esticado, o criado mudo na perfeita ordem, as roupas guardadas, né? Você fica com outro estado de espírito, certo? Então, esse ambiente organizado, ele favorece o bem-estar tanto nosso pessoal quanto dos nossos filhos, tá bom? Então, o lar, a gente tem que pensar assim, que o lar, ele é o primeiro mundo que a gente apresenta para as crianças, tá? Então, se eu apresento um lar organizado, eu estou mostrando para o meu filho que as coisas precisam ser organizadas, né? Eu estou dando uma visão de ordem. Agora, se eu mostro se a minha casa está sempre desordenada, sempre é uma bagunça, a gente nunca consegue achar nada, eu estou mostrando uma outra visão de mundo para o meu filho, uma ideia de desordem, né? Então, quando eles olharem um ambiente desorganizado, eles vão achar aceitável isso. Então, eles vão encarar o mundo como uma coisa aceitável, essa desordem, tá? Então, nós precisamos sim dessa organização material bem feita, tá? Porque esse é o mundo que a gente vai apresentar para os nossos filhos. E certamente a gente quer apresentar um lar funcional e acolhedor, tá bom? Então, essa é a ordem do espaço. Os outros dois pilares, eles estão ligados à ordem mais interna, tá? Então, vamos para o segundo, que é a ordem no tempo. Então, a gente pode pensar como a gente tem organizado o nosso tempo. A gente acorda na hora certa? Ou a gente fica ali na soneca? Mais 5 minutos, mais 5 minutos. Eu planejo a minha manhã, arrumo a minha cama, antes de tomar café, consigo tomar café à mesa, ou eu já acordo toda atropelada, saio correndo, não consigo fazer a cama, as roupas ficam bagunçadas em cima. Eu vou, pego um copo de café, um pão, saio comendo pelo carro, dou um pão de queijo na mão da criança, mando ela ir comendo no caminho. Ou eu me organizo anterior e eu consigo estabelecer bem o meu tempo, organizar bem o meu tempo, para que eu consiga fazer as coisas com tranquilidade e paz na hora que elas precisam ser feitas. Qual é o estado de humor que eu passo para os meus filhos de acordo com isso, tá? O mundo, ele é muito exigente, né? Ele nos demanda, nós temos muitas atividades, correria. Então, se a gente não tem prioridades claras, o tempo ele escorre pela nossa mão, né? E a gente vive como se estivesse sempre apagando incêndio, tá? Então, a ordem no tempo é a gente escolher bem onde a gente vai colocar a nossa atenção, tá? O mundo ele foi criado por Deus com uma ordem e com uma hierarquia também, com valores, né? Então, Deus, quando criou as coisas, ele criou tudo na mais perfeita ordem, com hierarquia e tudo com harmonia, porque é assim que as coisas têm que funcionar, tá bom? Então, no nosso tempo,
A gente precisa estar ali bem organizado. Onde a gente coloca a nossa atenção? Primeiro Deus, depois a nossa família, depois o nosso trabalho, tá? A ordem do tempo, ela nos ajuda a evitar o cansaço mental e aquele sentimento da gente estar sempre atrasada, sempre esquecendo alguma coisa, aquele estresse que gera, tá bom? E isso é muito importante também, a gente ter um tempo bem organizado, para que a gente não perca tempo com coisas desnecessárias e que não vão ah, nos fazer bem, tá? Então, essa ordem do tempo é muito importante. Quando a nossa rotina está bem estruturada, a gente fica em paz e a gente consegue se dedicar às coisas e às pessoas que realmente importam, tá bom? E para a gente finalizar a nossa explicação, e depois eu vou falar da parte prática, o terceiro pilar é o pilar do coração, é a ordem do coração, tá? Então falamos da ordem do espaço, da ordem no tempo e agora a ordem do coração. Então eu pergunto para vocês, onde está o nosso coração? Quais são aquelas intenções que fazem a gente vibrar ao acordar pela manhã? O que que é aquilo que nos move todos os dias e nos faz levantar com um propósito? Nós precisamos pensar nisso. Porque as coisas que a gente dá espaço ao nosso coração precisam estar no lugar certo. Então, quando a ordem do nosso coração, ela, ela é dar espaço ao que importa, né? Então, a Deus, ao nosso marido, aos homens, às esposas, os nossos filhos, a nossa missão, o nosso trabalho, né? Aquelas que trabalham fora. Às vezes, o nosso coração ele fica muito ansioso. E aí a gente precisa parar e se perguntar: essa coisa que me preocupa, ela está no seu devido lugar? Porque muitas vezes quando a gente está ansioso é porque as coisas no nosso coração não estão no lugar, tá bom? Antes da gente falar das dicas práticas, vamos falar dos benefícios da ordem para as crianças, tá? Então vejam bem, o cérebro infantil, ele absorve tudo no ambiente, né? Então, um lar ordenado, ele gera para a criança segurança emocional, em primeiro lugar, porque ela sabe que ela está segura naquele lugar. Ela sabe que os seus pertences estão ali, que ali é o seu lar. Ela consegue se identificar ali, ela tem uma tranquilidade, uma paz, certo? Um lar ordenado, ele também gera autonomia, né? Porque as crianças sabem onde guardar os objetos. Elas, com o tempo, começam a fazer isso sozinhas, começam a ajudar a gente, porque elas sabem onde as coisas estão, certo? Melhora na concentração e no aprendizado delas também, desde as pequenas até as maiores, né? Porque o cérebro da criança, ele ainda está em desenvolvimento. E se ela não está num lugar ordenado, né? Se ela está ali brincando e tem muita bagunça do lado dela, tem vários brinquedos, percebe que a criança ela não consegue se concentrar, ela não consegue ter foco? Então ela precisa estar, quando vai brincar, num lugar ordenado, não pode ter muita bagunça pelo chão. Se o mais velho vai estudar, ele não pode ter várias coisas ali bagunçadas naquele quarto. Precisa o lugar estar ordenado. Isso ajuda no foco, na concentração e no aprendizado. E traz muitas habilidades para a vida também, porque elas conseguem organizar o tempo, cultivar as prioridades, né? Elas aprendem a colocar o coração naquilo que verdadeiramente importa. Então, elas observam os pais é, parando para rezar, eles observam os pais no domingo indo à missa. Então, elas começam a perceber qual é a prioridade das coisas, né? Então, a gente conseguiu falar um pouquinho aí dos três espaços, os benefícios, né, de organizar nesses três espaços. Então, nós podemos nos perguntar, né, onde estão as prioridades da nossa família? A ordem começa nos pequenos hábitos dentro de casa. Com isso, nós estamos ensinando os nossos filhos a darem valor para as coisas certas. Então, vamos para as nossas dicas práticas para a gente finalizar essa aula. Bem, primeira dica é: defina um lugar para cada coisa.
Tudo que existe dentro da nossa casa precisa ter um lugar onde ele é guardado. Então, os brinquedos precisam ter um lugar, os livros precisam ter um lugar, os pratos, os talheres, as roupas, os carregadores, né, os controles, enfim, todas as coisas precisam ter um lugar de destino onde eles são guardados, tá? Saber onde as coisas estão otimiza o nosso tempo e as coisas fluem melhor. Quando a gente precisar de algo, a gente sabe onde está. Ah, tá naquela gaveta, tá naquela prateleira, tá naquele armário, certo? Então, primeira coisa, defina os lugares. Segunda coisa, tenha uma rotina previsível e estruturada, tá? Isso tem a ver com a ordem do nosso tempo. Então a gente precisa ter a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de brincar, a hora de rezar, certo? Para nós e para os nossos filhos. Isso traz previsibilidade, a previsibilidade traz calma, e a calma acaba trazendo para a gente essa harmonia dentro do nosso lar, certo? Não adianta a gente ficar até tarde, muitas vezes querendo adiantar uma coisa, sem ter essa estrutura bem formada. Às vezes você vai acabar gastando tempo, perdendo tempo com coisas que não importam, tá bom? Pensa, por exemplo, né, como que eu vou organizar o dia de amanhã para não ficar uma bagunça, certo? Então, essa rotina, ela salva vidas. Simplifique, o terceiro ponto, simplifique. Lembra da frase menos? Então, menos objetos, mais paz. Pensa assim: isso é necessário? Eu preciso disso na minha casa? Onde eu vou guardar isso? Porque reduzir o excesso de objetos também nos traz paz mental, tá? Uma outra dica muito importante, né? Vocês devem estar pensando, mas eu já faço isso, algumas já podem fazer realmente, né? Mas as pessoas não colaboram, etc. Eu fico sobrecarregada. Então, envolva a sua família. Compartilhe o cuidado da casa, para não ficar sobrecarregado só para gente, né? A ordem, ela é uma missão comum. Se a gente não compartilha, a gente acaba virando meio que um general, né? Dizendo que não quero bagunça, arruma isso, quarto desarrumado, a gente só fica dando ordens, ao invés de passar essa virtude como viver para os nossos filhos e às vezes para o nosso esposo também, né? Então todos precisam se sentir parte e responsáveis daquela organização do lar, certo? Se você vai começar alguma coisa, a organizar, né? Você vai setorizar ali alguma coisa, chama os filhos para ajudar. Mostra para o marido, fala, amor, olha como que eu fiz. Olha, eu coloquei essas coisas aqui, as chaves nessa gaveta. Mostra para ele, apresenta, fala, eu fiz isso porque vai nos facilitar. Quando a gente tiver que procurar alguma coisa, quando a gente tiver que pegar alguma coisa. Aí a gente vai estabelecer uma regrinha que a gente vai, sempre que tirar alguma coisa do lugar, ela precisa voltar para aquele lugar, certo? E isso a gente vai com repetição e constância educando a nossa família, os nossos filhos, o nosso marido, para que sempre as coisas estejam no mesmo. Não pode deixar passar. Se um dia vê que está fora, você pode perguntar, né, com paciência, delicadeza: olha, quem deixou tal coisa no lugar tal? O lugar de tal coisa é em tal lugar. E aí você vai, experimenta fazer isso durante um tempo, que seja aí 30 dias. Você fica focada nisso e você vai ver como melhora, tá bom? A próxima dica é modele pelo exemplo, né? Viva o que você ensina, porque as crianças elas observam tudo, né? Então sejamos nós virtuosas, né? Vamos ter um tempo, né? Um espaço e um coração com todas as coisas no seu devido lugar, certo? Quando eles olham para a gente praticando isso, fica mais fácil eles entenderem como deve ser, tá bom? O que mais? Comece por um setor, tá? Se de repente você está ficando apavorada, nossa, mas está tudo uma bagunça, o que que eu vou fazer?
Não precisa ser tudo de uma vez, tá? Vai dando um passinho por vez. Então começa por um setor. Ah, hoje eu vou arrumar o armário. Hoje eu vou arrumar a gaveta do banheiro. Hoje eu vou arrumar o armário das panelas. Hoje eu vou arrumar a estante de materiais, de livros, tá bom? Comecem devagarzinho. Deem essa função para as crianças como uma coisa boa. Olha, hoje vai ser o dia, da organização. Então, cada um vai organizar o espaço. Nós vamos tirar aquilo que nós não vamos usar, nós não usamos mais, que só está entulhado ali, né? Vamos desentulhar e vamos organizar. E aí, a partir de agora, esse espaço tem que estar sempre mantido dessa forma, certo? Tira foto para mostrar como que ficou bonito, para depois a gente comparar. Olha, a foto que a gente tinha tirado, tá igual? Não, então vamos manter, certo? E por último, para terminar, mas não menos importante, eu acho que é uma dica ah, fundamental assim que eu dou para vocês é utilizem um caderninho de anotações, né? Tenham ali o caderninho da ordem, sei. Mas toda noite, organize os pensamentos, sabe? E planejem o dia seguinte. Então, no dia anterior, já pensa, já vai fazendo aquele dia na sua mente. A hora que você vai acordar, a roupa que você vai usar, o café, se já está tudo mais ou menos. Se possível, deixa a cozinha organizada para o café no dia seguinte, para você não acordar e já está aquela bagunça. Lembra que eu falei do ambiente desorganizado? Você vai já começar o teu dia mandando estímulos para o teu cérebro de desordem, e aí tudo descamba. Então já pensa, já planeja no café, no almoço, né? O que que eu vou precisar fazer, o que que eu vou precisar comprar. Todo mundo tem roupa para amanhã, passado, uniforme. Se planejem no dia anterior. E escrevam também os pensamentos, que parece que quando a gente coloca no papel, a gente esvazia um pouco a nossa mente. Então, às vezes, dentro do nosso coração, a ordem não está bem estabelecida. Eu estou angustiada porque eu acho que eu esqueci de fazer alguma coisa, ou porque eu. Né? Então, vai criando aquela ansiedade na gente. Então, passa isso para um papel, né? Escreve no papel, vocês vão ver que como que funciona, a gente vai deixando vazia. Então tenham lá, coloquem a data, o que que eu fiz hoje que deu certo, ou o que que vai ficar para amanhã, o que que eu preciso de fato fazer amanhã, os horários, e as ansiedades também. Nossa, hoje eu estou me sentindo assim, né? E descanse, né? Descanse naquele horário estabelecido e reze, confie, né? E nunca desista, tá? A paz é assim, a ordem, constância. Então a gente só consegue de fato quando a gente coloca esses três pilares, todas as coisas ao mesmo tempo, tá bom? Bom, era para ser 15 minutinhos, passamos um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá bom? Um beijo então e até a próxima.